Era mais uma noite longa na estrada, como tantas outras que já vivi nesses anos de estrada. O rádio CB era minha companhia, o chiado de fundo me lembrava que, embora estivesse sozinho no volante, havia outros como eu, espalhados por essas estradas escuras. Sempre há. A madrugada avançava, e a estrada, deserta, parecia infinita. Eu estava no meio do nada, só eu, meu caminhão, e a escuridão lá fora. Foi quando o rádio chiou mais alto que o normal. No começo, achei que fosse só interferência, coisa comum nessas partes mais isoladas. Mas aí, uma voz emergiu por entre os ruídos. Alô? Alô? Está me ouvindo? Preciso de ajuda. Estou preso, o caminhão parou e tem algo aqui fora. A voz soava desesperada, e isso me pegou desprevenido. Respondi instintivamente. Aqui é Carlos, estou na BR-364. Onde você está? Silêncio. Só estática. Esperei mais alguns segundos, tentando captar algo, e então a voz voltou, mas dessa vez, em um tom que me deixou arrepiado. Por favor, me ajude. Eles estão aqui e eu não sei o que são, mas estão me cercando. Eu tentei manter a calma. Onde você está, amigo? Preciso saber para ir até você. Mas a comunicação foi cortada de novo. Fiquei em silêncio, esperando, mas nada mais veio. Olhei ao redor, apenas a escuridão lá fora e o farol do meu caminhão iluminando a estrada à frente. Aquele pedido de ajuda ecoava na minha mente, e eu não conseguia ignorar. Decidi que precisava fazer alguma coisa. Olhei no painel do rádio, e com alguma dificuldade, consegui triangular de onde o sinal parecia estar vindo. Era perto, talvez uns 10 ou 15 minutos de onde eu estava. Algo dentro de mim dizia para não ir, que era melhor seguir meu caminho, mas eu ignorei. Sempre ajudei quem precisei na estrada, e não seria diferente dessa vez. Segui pela rota, e conforme me aproximava, algo começou a parecer errado. Não tinha nada lá. Nem sinal de caminhão, nem luzes, só o vazio. Mas as marcas de pneus na estrada estavam lá, frescas, como se um caminhão tivesse passado por ali recentemente. Estacionei no acostamento, saí do caminhão com a lanterna e segui as marcas até a beira da estrada, mas tudo que encontrei foi uma trilha de pó e silêncio. De repente, o rádio voltou a chiar. Corri de volta para a cabine, e a voz reapareceu, só que dessa vez parecia diferente, mais fraca, como se viesse de muito longe. Não venha para cá, é tarde demais para mim. Eu vejo o futuro, tudo está destruído. Meu estômago afundou. Aquilo não fazia sentido. Eu tentei responder, mas o rádio estava mudo. Então, tentei falar com outros caminhoneiros na região, mas ninguém respondia. Finalmente, uma voz que eu reconheci respondeu. Carlos. Carlos, é você? Escuta, se você ouviu essa chamada, saia daí agora. Esses caminhões, e eles sumiram anos atrás. Ninguém nunca mais os encontrou, nem os motoristas. Senti um frio subindo pela espinha. Desaparecidos? Como assim? Perguntei ao caminhoneiro, um cara experiente, o que ele sabia sobre isso, mas ele só disse algo vago sobre as chamadas que ninguém deveria ouvir. Olhei pela janela do caminhão, e, por um instante, achei ter visto luzes se movendo na estrada atrás de mim, como se fossem faróis. Mas quando me virei de novo, tudo estava quieto. Não havia nada lá. Eu estava prestes a ligar o caminhão e sair dali quando o rádio voltou a chiar, e agora as vozes estavam diferentes. Não era mais apenas um caminhoneiro. Eram várias vozes, todas falando ao mesmo tempo, algumas implorando por ajuda, outras murmurando coisas ininteligíveis. E então, uma delas, mais nítida que todas as outras, falou diretamente comigo. Você está ouvindo o futuro, Carlos, e mais é um futuro que não deveria existir. Saia enquanto ainda pode. Sem pensar duas vezes, girei a chave e o caminhão finalmente pegou. Acelerei como nunca antes, o motor rugindo na noite enquanto eu me afastava daquele lugar. Conforme dirigia, olhei pelo retrovisor e, por um breve momento, juro que vi faróis se aproximando, mas eles desapareceram tão rápido quanto apareceram. A estrada à minha frente parecia voltar ao normal, mas o silêncio no rádio agora era ensurdecedor. Eu nunca mais ouvi aquelas vozes, mas também nunca mais dirigi por aquela rota sem deixar o CB desligado.
Algumas coisas, eu percebi naquela noite, estão melhor deixadas no passado ou no futuro sombrio de onde vieram. Isso aconteceu há alguns anos, durante uma longa viagem que eu fiz sozinho. Nunca fui de acreditar muito em coisas sobrenaturais, mas depois dessa experiência, não consigo mais ver as estradas da mesma forma. Era uma daquelas noites em que o cansaço pesa tanto nos olhos que parece impossível continuar dirigindo. Eu estava em uma estrada deserta, cercada só por escuridão e algumas árvores no horizonte. Quando avistei uma placa meio apagada indicando um hotel na beira da estrada, decidi que seria uma boa ideia parar e descansar um pouco. O lugar parecia velho, como se tivesse saído de outra época. As paredes estavam manchadas pelo tempo, e o letreiro piscava de um jeito que só piorava a impressão de abandono. Mas, naquela altura, o cansaço falou mais alto, e eu decidi entrar. Quando atravessei a porta, fui recebido por um silêncio quase sufocante. O saguão estava vazio, exceto por um recepcionista que apareceu de repente atrás do balcão. Ele me atendeu sem dizer uma palavra, entregando-me uma chave de metal, daquelas antigas, e apontou para as escadas que levavam aos quartos no segundo andar. Assim que entrei no quarto, uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era medo exatamente, mas algo no ambiente não parecia certo. As janelas estavam trancadas, o ar era pesado, e o relógio no criado mudo estava parado em 3 horas e 15 minutos, o que achei um tanto curioso, mas ignorei. Estava exausto e só queria dormir. A noite, no entanto, foi tudo, menos tranquila. Eu lembro de ouvir passos no corredor, o som de algo arrastando pelo chão, e até mesmo vozes sussurradas. Em alguns momentos, tive certeza de que alguém estava do outro lado da porta, batendo levemente. Levantei-me várias vezes para olhar, mas o corredor estava sempre vazio. Tentei me convencer de que estava apenas imaginando coisas por causa do cansaço, mas o desconforto não passava. O quarto parecia cada vez mais opressivo, como se estivesse me sufocando. Por volta das 3 da manhã, eu juro que ouvi uma risada baixa, vinda de algum lugar dentro do quarto, mas não havia mais ninguém ali. Quando finalmente o sol começou a nascer, eu me apressei a arrumar minhas coisas e descer as escadas. O saguão parecia ainda mais deserto do que na noite anterior. O recepcionista não estava mais lá. Deixei a chave no balcão e saí sem olhar para trás. Já na estrada, algo me incomodava. O hotel parecia ter desaparecido da minha vista rápido demais. Decidi voltar para checar, talvez o cansaço estivesse me pregando peças. Mas, quando cheguei ao local onde o hotel deveria estar, tudo o que encontrei foram ruínas antigas e cobertas de mato. Não havia nenhum sinal de que o prédio ainda estivesse de pé. Confuso, parei em um posto de gasolina para perguntar ao frentista sobre o hotel. Ele me olhou com uma expressão estranha e disse que aquele hotel tinha sido destruído há mais de 30 anos, após um incêndio que consumiu tudo. Eu ri, achando que ele estava brincando, mas a expressão dele não mudou. Enquanto dirigia de volta, tentando processar tudo aquilo, minha mão tocou algo no meu bolso. Quando olhei, senti um calafrio correr pela espinha. Era a chave do quarto. A mesma que eu tinha deixado no balcão. Sou caminhoneiro há mais de 20 anos, já percorri muitas estradas nesse país, de norte a sul, leste a oeste. Tenho uma rota que, quando posso, evito a todo custo. Ela corta uma área isolada de mata fechada, entre o sul de Goiás e o noroeste de Minas Gerais, perto da Serra das Araras. A estrada é antiga, mal sinalizada, e há quilômetros onde não se vê viva alma. Muitos colegas já comentaram sobre esse trecho, e as histórias giram em torno de uma criatura que habita a floresta. Nunca vi essa coisa por completo, mas ouvi e senti sua presença em várias ocasiões. Minha primeira experiência aconteceu há cerca de 5 anos. Eu estava transportando uma carga de grãos de Rio Verde, Goiás, com destino a Governador Valadares, em Minas. Era uma viagem longa, com várias paradas, mas o trecho mais complicado seria atravessar a área florestal durante a madrugada. O plano era chegar a Belo Horizonte antes do amanhecer, e depois seguir em frente, mas tive que adiantar a viagem por conta de um atraso na coleta da carga. Isso me obrigou a pegar aquela estrada sinuosa já tarde da noite. A noite estava sufocante. Não havia vento, e o calor dentro da cabine parecia piorar o tempo todo.
Eu desliguei o rádio, tentando me concentrar na estrada estreita. As árvores pareciam crescer mais densas à medida que eu avançava, formando um túnel natural, que quase bloqueava a luz dos faróis. Foi quando ouvi pela primeira vez o som. Algo se movendo pelas copas das árvores. No começo, pensei que fosse o barulho normal do vento ou de algum animal, mas logo percebi que não era isso. Havia algo me seguindo. Eu ouvia o farfalhar das folhas, galhos quebrando, como se uma criatura grande estivesse saltando de uma árvore para outra, sempre acima de mim. Acelerei, tentando me livrar da sensação de estar sendo observado, mas o som persistia. Parecia acompanhar o ritmo do caminhão, movendo-se com a mesma velocidade. Olhei rapidamente para as árvores, mas não vi nada além de sombras. Contudo, a sensação de que havia algo lá, me espionando, me fez apertar ainda mais o acelerador. Contei essa experiência para alguns colegas no posto de abastecimento em Belo Horizonte, e, para minha surpresa, muitos já tinham passado pela mesma situação. Eles disseram que não era incomum ouvir ou até ver alguma coisa nas árvores quando passavam por aquela estrada à noite. Alguns chegaram a avistar um vulto rápido, algo grande e peludo, com braços longos, mas nunca o suficiente para identificar exatamente o que era. Apesar dos relatos, eu ainda estava cético. Achei que era tudo fruto do cansaço, até que tive um segundo encontro, que mudou completamente minha perspectiva. Era outra viagem, dessa vez de volta para Rio Verde, carregando eletrodomésticos de Belo Horizonte. Eu precisava entregar a carga antes do amanhecer, então comecei o trecho da floresta pouco depois da meia-noite. Novamente, a estrada estava deserta, e logo que entrei na área florestal, o mesmo barulho começou. Dessa vez, porém, não era só o som de galhos quebrando. Havia um ritmo, como se algo estivesse correndo entre as árvores, me seguindo. Meu corpo inteiro ficou tenso. De repente, vi algo cruzar a estrada, saltando de uma árvore para outra, bem diante dos faróis. Foi tão rápido que quase não acreditei no que vi, mas havia uma silhueta. Algo grande, escuro, com membros desproporcionalmente longos. Pisei no freio com força, e por um momento tudo ficou em silêncio. Não havia mais barulho, nem movimento. Mas quando tentei ligar o motor de novo, ele falhou. O caminhão começou a engasgar, como se estivesse sendo afetado por alguma força externa. Enquanto eu tentava fazer o motor pegar, ouvi um som baixo, quase um sussurro, vindo de dentro da floresta. Era difícil de distinguir, mas parecia meu nome. Uma voz rouca e arrastada, repetindo meu nome, como se estivesse me chamando para sair do caminhão e entrar na mata. Aquela foi a pior parte. Eu senti um medo paralisante, como se eu saísse do caminhão, não voltaria mais. Finalmente, o motor voltou a funcionar, e eu acelerei o máximo que pude, sem olhar para os lados. Só quando cheguei ao fim do trecho florestal, a estrada se abriu novamente e o som cessou. O ar ficou mais leve, e o caminhão rodava como se nada tivesse acontecido. Desde então, sempre que algum novato pergunta sobre aquele trecho, eu aviso, se puder, evite passar por lá à noite. Algo naquela floresta não quer que a gente esteja lá. Alguns dizem que é uma criatura, outros acreditam que seja um espírito antigo. Não sei ao certo, mas de uma coisa eu tenho certeza: o que quer que esteja nas árvores, nos observa, nos segue, e nunca se revela por completo.